Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje, o nosso assunto será equações fracionárias do segundo grau. Equações fracionárias. Nós já aprendemos as equações fracionárias do primeiro grau. Qual é a condição para que uma equação seja fracionária? É quando ela apresenta a variável no denominador, ou seja, ela apresenta uma letra no denominador. Então, por esse motivo, o exemplo que eu coloquei aqui, 1 sobre x igual a x sobre x mais 2, é uma equação fracionária, porque ela apresenta a variável x no denominador. E ela, para nós, ao desenvolvermos, vai chegar numa equação do segundo grau. Por esse motivo, equação fracionária do segundo grau. Então, como seria resolver uma equação fracionária? Primeira coisa, eu tenho que dar o domínio dessa equação, ou seja, o conjunto universo dessa equação. Então, como nós estudamos no universo dos números reais, então o universo vai ser um valor atribuído a x, de tal maneira que esse x pertença ao conjunto dos números reais. E aí, que tipo de x que pertence aos números reais vai ser esse para esta equação? Então, eu tenho que pensar que o denominador da fração não pode ser zero. Logo, esse x tem que ser diferente de zero. E, ao mesmo tempo, aqui vai zerar o denominador quando? Quando x for igual a menos 2, porque menos 2 mais 2 é zero. Então, esse x tem que ser diferente de menos 2. E aí vem a pergunta, mas eu tenho que pensar, às vezes o denominador aparece uma expressão complicada, eu tenho que pensar assim diretamente? Se conseguir, sim. Se não, como eu já disse, basta fazer separadinho que x tem que ser diferente de zero, ou, aqui no caso nós temos o x mais 2 diferente de zero. E aí resolve aquela segunda diferença que tem lá, passando o 2 para o segundo membro, x diferente de menos 2, porque a operação, quando trocada para o segundo membro, troca também a operação. Então, se é adição, passa como subtração, e aí no caso nós temos o menos 2. Então, por isso que é x diferente de zero e x diferente de menos 2. Outra coisa, precisamos também do MMC, o mínimo múltiplo comum. E qual é o mínimo múltiplo comum? São todos os fatores, comuns e não comuns, que têm um maior expoente. Então, no caso aqui, nós temos um fator que é o x e o outro que é o x mais 2. Logo, o MMC é o x mais 2. E agora, nesse momento, é que a gente vai preparar a equação. Então, o denominador novo da equação é x mais 2. E dividindo o denominador pelo denominador, multiplica o resultado pelo numerador, nós vamos ter o valor do novo numerador. Então, x mais 2 dividido, lembrando, fazendo esqueminha, dividido por x vai ser o próprio x mais 2, que multiplicado por mais 1 vai ser o próprio x mais 2. Aí vamos fazer o segundo membro também. Então aqui, x mais 2 dividido por x mais 2, os termos que são iguais se cancelam. Fica o x. E lá no numerador tem o x, multiplicado pelo x vai ficar x ao quadrado. Pronto. Tudo que tem x passa para o primeiro membro. E como se trata de uma equação do segundo grau, vamos colocar todos os elementos no primeiro membro. Então, nós vamos ter menos x quadrado mais x mais 2 igual a zero. E o denominador se cancelou. Agora, nós podemos também trabalhar com essa equação onde o coeficiente a fique positivo. Então, uma das maneiras é multiplicar a equação inteira por menos 1. E nós vamos ter x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Como se trata de uma equação do segundo grau, vamos calcular o delta. E lembrando a formulinha, como sempre, b ao quadrado
menos 4ac. E o delta vai ser o b, que é menos 1, aqui no caso, elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 2. Então, 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes menos 2, mais 8. Então, o nosso delta aqui é igual a 9. Agora, a fórmula de Bhaskara para encontrar o valor de x1 e de x2. Então, Bhaskara, x é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, o x vai ser menos o b, que é menos 1, então vai ficar mais 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 9, e raiz quadrada de 9 é 3, sobre 2 vezes o a, que é 1, então 2 vezes 1, 2. E daqui a gente tira x1 e x2. Então, x1, 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. x2, 1 menos 3, menos 2, dividido por 2, menos 1. Olhando o conjunto universo, o x não pode ser 0 e nem menos 2. O nosso resultado foi 2 e menos 1. Então, os dois resultados satisfazem essa equação. Logo, o conjunto solução aqui é o menos 1 e o 2. Bem simples mesmo, são conhecimentos que vocês vão trazendo devagar e montando. Temos no canal a resolução de equações fracionárias do primeiro grau, é bom dar uma olhada lá para poder aprender um pouquinho mais. Temos no canal encontro do MMC de polinômios e monômios, que também é bom treinar, porque se não souber essas coisas, não vai conseguir resolver a equação fracionária. Então precisa aprender. E a resolução de uma equação do segundo grau, nós também temos no canal como fazer. Também dá uma parada e treina lá. Se não tem dúvida, continuem e vamos trabalhar. Vamos para o segundo exemplo. Então, no segundo exemplo agora, nós temos 2x sobre x menos 1, 3 sobre x menos 3, e x mais 3 sobre x menos 1 vezes x menos 3, montando aqui uma adição e uma igualdade. Conjunto universo, o que o x não pode ser? Então, olhando para o denominador, nós vamos ter lá, conjunto universo será um x que pertence aos números reais, tal que aqui, se o x for 1, 1 menos 1 dá 0. Logo, ele não pode ser 1. Então, ele tem que ser um número diferente de 1. Aqui, se o x for 3, vai ficar 3 menos 3, 0. Também não vai poder ser 3. Então, ele tem que ser diferente de 3. E aqui nós temos uma multiplicação, x menos 1 e x menos 3, que na verdade é a própria expressão que a gente acabou de colocar. Então, ele não pode ser nem 1 e nem, ao mesmo tempo, o 3. Porque senão não vai resolver, satisfazer essa equação e, obviamente, vai zerar o denominador e não pode. Então, essa é a condição do conjunto universo. Lembrando, tem dificuldade? Coloca no cantinho lá. X menos 1, diferente de 0, x menos 3, diferente de 0, e x menos 1 vezes x menos 3, diferente de 0, e resolve. Mas é bem simples, tá, pessoal? Continuando, MMC. O MMC são todos os fatores, comuns, não comuns, com os maiores expoentes. Então, aqui nós temos o x menos 1, que ele entra. Aqui nós temos o x menos 3, que também entra. E aqui nós temos x menos 1, x menos 3, que é o mesmo. Então, eu não preciso repetir. Já está aqui no MMC. Montado o MMC, vamos marcar a equação, que tem como novo denominador o x menos 1, x menos 3, x menos 1, x menos 3. Agora, é aquele detalhe, só dividir denominador por denominador, resultado multiplicar pelo numerador. Então, nós temos lá x menos 1, x menos 3, dividido por x menos 1. Vai dar o próprio x menos 3, vezes o numerador, que é o 2x. Então, vai ficar 2x vezes x menos 3. Mais da expressão
x menos 1, x menos 3 dividido por x menos 3. Vai dar o próprio x menos 1, porque o x menos 3 vai se cancelar. Então, nós temos no numerador o 3, que vai multiplicar o x menos 1. No segundo membro, nós temos x menos 1, x menos 3 dividido por x menos 1, x menos 3. São iguais. Divisão de números iguais, o resultado é 1. 1 vezes x mais 3 é o próprio x mais 3. Pronto. Denominador se autocancela devido ao princípio da multiplicabilidade. Então, nós temos aqui a distributiva, né? 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes menos 3, menos 6x. 3 vezes x, 3x. E 3 vezes menos 1, menos 3. Igual ao x mais 3. Como no exemplo anterior, nós também vamos passar todos os elementos para o primeiro membro. Então, vai ficar 2x ao quadrado, menos 6x, mais 3x menos 3, menos x menos 3, igual a zero. Redução de termos semelhantes. Mantenho 2x ao quadrado, menos 6x, com mais 3x dá menos 3x, menos 3x com menos x dá menos 4x. E aqui, menos 3 com menos 3 dá menos 6. Então, dá para simplificar, se quiser, essa equação. Vamos fazer para poder treinar. Então, nós podemos dividir ela inteirinha por 2. Vai reduzir bem o número do cálculo da raiz, né? Então, nós vamos ter 2x ao quadrado dividido por 2x. Nós vamos ter x ao quadrado. Menos 4x dividido por 2, 2x. E menos 6 dividido por 2, menos 3. Ah, eu esqueci, eu não vou lembrar de fazer a divisão, não tem problema. É só fazer as continhas com os números que estão aqui. Então, vamos partir para o cálculo do delta. b ao quadrado menos 4ac. Então, quem é o b? O b é o menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o a. O a aqui é 1. Então, vezes 1. E o c, que aqui é menos 3. Então, vezes o menos 3. Fazendo a continha, nós temos menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes 1, menos 3, mais 12. Então, o delta é igual a 16. Então, fórmula de Bhaskara, x é menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Então, o x vai ser menos o b, voltando, menos b, menos o menos 2, que é 2. Por que é 2 mesmo? Porque esse menos do número com o menos do b na fórmula dá mais. Por isso que é mais 2. Mais ou menos a raiz do delta, que para nós deu 16. Então, raiz de 16 é 4. Sobre 2 vezes o a. O a é 1, 2 vezes 1, 2. Então, nós podemos fazer direto, não precisa ficar escrevendo todos os detalhes. A gente escreve quando a gente está começando a caminhar para não esquecer nada. Querendo fazer tudo direitinho nos mínimos detalhes, façam, não há erro. Aí nós temos o x1 e o x2. x1, 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. x2, 2 menos 4, menos 2, dividido por 2, menos 1. O que o x não podia ser? Não pode esquecer de analisar o universo da equação. O x não podia ser 1 e o x não podia ser 3. Então, se ele não pode ser 3, o que aconteceu aqui? O x1 deu 3. Então, este valor não serve para nós. Se não serve, ele não entra no conjunto de solução. E o menos 1 não é 1, né? É menos 1, então ele serve. Então, o conjunto de solução é apenas formado pelo número menos 1. É simples assim mesmo, é só ter cuidado. Vamos fazer exercícios. Então, exercícios, resolva as equações fracionárias. A primeira, 3x sobre 2 igual a 8 sobre 3x.
E a segunda, x mais 3 igual a 9 sobre x menos 3. Bem simplesinhas, é só para treinar mesmo. Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma equação que vocês viram e que vocês não conseguem resolver, coloquem nos comentários e eu vou tirar as dúvidas de vocês. A gente grava um vídeo aqui para poder esclarecer as dúvidas de vocês. Obrigada pela companhia de vocês. Curtam a nossa aula, se vocês gostaram. Compartilhem para que outras pessoas também possam viver essa experiência de aprender um pouquinho mais ou relembrar. E até lá, pessoal, quarta-feira, quando iremos resolver esses exercícios. Obrigada!